Segurança pública é o tema da minha conversa de hoje com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo aqui neste espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, vamos falar de segurança pública, destacando aí, em primeiro lugar, a decisão do Congresso de derrubar o veto do presidente Lula para a saidinha dos presos. Lembrando que Lula tentou manter aí uma lista ampla de possibilidades para saídas temporárias. E com a decisão desta última terça-feira, o Legislativo tornou essa lista ainda mais restrita. Só pode sair para estudar e, mesmo assim, em um período aí, doutor Quioche, determinado de acordo com o curso. Na sua opinião, doutor Quioche, isso pode dificultar aí a ressocialização dos presos? Creio que não. O jurista Ximenes falava que não existe criminosos irrecuperáveis. O que existe são criminosos não recuperados. Mas isso é uma retórica. A realidade está demonstrando que criminoso nato não tem como curar, entendeu? Então, se soltou no caminho da casa dele, ele já vai cometendo assalto, né? Isso que tem se verificado. Quando não, comete um crime de homicídio. Hipótese em que, no meu entender, pode-se responsabilizar objetivamente o Estado. O Estado que soltou, de livre e espontânea vontade, um criminoso que veio assassinar uma pessoa inocente. Então, esse negócio de ressocialização não vai depender de saidinha, isso daí vai depender da melhoria das condições carcerárias e de higiene, saúde dos presos, não é? Porque hoje em dia a superlotação faz do presídio uma espécie de sardinha enlatada, né? Então, isso que não pode haver. Agora, saidinha aqui, saidinha lá, não vai contribuir em nada, né? Sem dúvida, né, doutor Quioche? Lembrando aí que em dezembro último, na última saidinha, 95% dos presos voltaram, né? Então, se falar em ressocialização, realmente tem que ter esse destaque aí dentro do presídio, onde atuam as facções criminosas, principalmente aí cooptando os presos para atuar em várias frentes, né, doutor Quioche? Por isso mesmo que o Congresso impôs, no dia 29, uma derrota humilhante para o presidente Lula, não é? Porque são 314 votos dos deputados e 52 dos senadores, que envolve necessariamente a adesão dos governistas, né? Sem dúvida. Doutor Quioche, vamos falar agora sobre o uso de câmeras corporais nas fardas dos policiais, né? O Ministério da Justiça anunciou novas regras logo depois que o governador Tarcísio de Freitas mudou aí a maneira que os PMs paulistas gravam as ocorrências, né? Em menos de 24 horas, a bancada da segurança na Câmara dos Deputados já apresentou aí 4 projetos para derrubar as diretrizes do governo sobre o tema. Lembrando que o governo prometeu verbas federais para estados que cumprem as novas normas de gravação de imagens. Isso aí não é decisão dos estados, doutor Quioche? Poderia o governo federal interferir? Quem está certo nessa história, doutor Quioche? Segurança pública insere-se no âmbito de competência do governador, não é? Envolvendo a Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Científica, Polícia Civil, de maneira que o governo federal não pode traçar umas diretrizes impositivas em âmbito nacional, não é? Ele pode fazer lá para a sua Polícia Federal, tal, mas não pode se miscuir em assuntos de competência privativa do Estado, né? Então, de maneira que essa medida extrapolou. Por quê? Você, para equipar a câmaras e fazer o uso naquelas 16 situações previstas na regulamentação, é, é preciso mobilizar recurso financeiro. Ora, tem estados falidos, tem estado que não tem dinheiro nem para educação, nem para saúde, agora vai botar câmaras para todos os policiais. Então, isso interfere na autonomia financeira do Estado. Eu acho que é inconstitucional. Doutor, que eu achei lembrando aí
que a decisão do Ministério da Justiça veio logo depois do governador Tarcísio de Freitas de São Paulo anunciar como seriam feitas as novas gravações, principalmente para fazer uma limpeza aí do que não interessa recuperar e armazenar de imagens, como a atuação dos policiais fora das ocorrências, né? E isso, É, logo depois, veio a decisão do Ministério da Justiça, ficou parecendo realmente uma retaliação. E aí o Tarcísio de Freitas, sabiamente, falou que estava de acordo com que a decisão do Estado de São Paulo estaria de acordo com as novas diretrizes, principalmente para não perder aí os recursos federais, né? mas é aquela velha história, né? Aquele embate entre o presidente Bolsonaro e o João Dória continua, né? Agora entre a esfera federal e o Tarcísio de Freitas. Então, é uma guerra ideológica. Doutor Queiroz, lembrando aí, no momento que o ministro Alexandre de Moraes se despedia da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, pedindo atenção no combate às notícias falsas nessas eleições municipais, o Legislativo estava votando para manter o veto do ex-presidente Bolsonaro para não punir as fake news. Na época, Bolsonaro considerou que o projeto afastava o eleitor do debate. Era a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa em período eleitoral, a disseminação de fake news, né? A pena até 5 anos de reclusão. Era aí um instrumento importante para barrar as fake news, e agora as eleições desse ano devem ser aí terra sem lei, doutor Costa? É nada. É esse veto do Bolsonaro, quem descriminalizou foi o Bolsonaro, não é? Agora o Lula vetou isso daí. Então, a maioria do Congresso rejeitou esse veto. Foi mais uma derrota humilhante que o presidente Lula sofreu no Congresso Nacional. E fez bem, né, derrubar o veto, porque por que criminalizar, disparar notícias em massa no período eleitoral? Não vejo, nada de positivo nisso daí. É, principalmente, doutor, que eu acho que a dúvida é o que é notícia falsa, quem é que classifica. Não há definição, muito bem colocado, não há definição. É aquilo que vai depender do juízo do julgador, em primeiro lugar. Segundo lugar, vai depender de quem disparou, entendeu? Então, se for um bolsonarista, não precisa nem pensar, já está enquadrado. Agora, se for do PT, isso daqui não é fake news, porque isso, porque aquilo, entendeu? Então, tira essa margem de parcialidade do, do julgador e das autoridades policiais. Então, foi muito bom o Congresso ter derrubado esse veto aí. E o Brasil vai ficar sempre à mercê aí da ideologia de plantão, né? O Como o senhor Congresso falou. aproveitou e deu uma outra derrotada humilhante para o governo, entendeu? Derrubou aquele veto do presidente Bolsonaro, não, não veto não, proibia financiar uma organização criminosa, ou seja, o MST, e também proibia de financiar entidades que combatem os valores da família tradicional. Então, a família tradicional, no entender do governo atual, tem que desaparecer. Né? Você não pode. Então, o Bolsonaro tinha feito o contrário. Então, nada de verbas para essas entidades que combatem a família tradicional. Vem o governo e veta isso daí. Então, o Congresso rejeitou o veto, entendeu? Então, MST não poderá mais continuar recebendo dinheiro público. E também aquelas ONG, ou seja lá que for, que fica aí só disseminando combate à família normal, não é? Que a família normal para eles, é aqueles integrantes do, como é que chama? LBTGQIA+. Então, isso que tem que prevalecer, no entender deles.
Doutor Quioche, enquanto o governo está apresentando aí a regulamentação da reforma tributária, surgiu o debate sobre a chamada taxa da blusinha, o imposto sobre compras internacionais de até US$ 50. O Congresso discutiu um projeto de incentivo fiscal para setor automotivo, meio ambiente, e do nada surgiu aí a taxa das blusinhas. Queriam mais de 60% de imposto, fecharam em 20%. A taxa da blusinha já tinha feito uma confusão dentro do governo lá atrás, quando até a primeira-dama Janja saiu aí em defesa das compras internacionais. É uma atrapalhada, não é, doutor Quioche? Dá até uma ideia aí do que vem por aí durante a discussão da reforma tributária, a regulamentação, não é mesmo? É uma política de sugar tanto quanto possível, além do limite do possível, a, a, a riqueza produzida pelo particular. E essa taxação foi bem estranha, porque nos dias que antecederam essa votação, o Congresso estava sinalizando a rejeição de qualquer proposta legislativa no sentido de retirar a isenção das compras de até US$ 50. De repente, o Congresso aprova com se bem que não há 60% como as compras superiores a 50, mais 20%. Mas não deixa de ser é, um instrumento que retira uma das poucas alegrias do povo brasileiro, entendeu? Agora, eles deveriam cuidar de economizar gastos no exterior. Os integrantes da oligarquia embarcam no avião oficial e trazem o que bem entender sem passar pela alfândega. Agora, só falta eles terem comprado com uso de cartão corporativo, né? Agora, o povo, o Zé Povinho, é, que traz aí US$ 50 de compras, tem que ser taxado. Isso é um contrassenso, né? É um contraste inadmissível, né? Doutor Quioche, a gente vê aí que foi um grande lobby das grandes marcas de varejo em cima dos parlamentares e a gente vê o que vai ser feito aí na regulamentação da reforma tributária. É o que a gente vai ver. Grandes aí fazendo lobby forte e pesado no Congresso para garantir a sua fatia aí de isenção na reforma tributária, né? Eu nem sei se essa reforma tributária vai ser efetivamente implantada, viu? Porque esse projeto PLP 68 de 2024 praticamente decuplicou o inferno fiscal da reforma tributária aprovada pela Emenda Constitucional 132. Ninguém entende. São 499 artigos que você contando parágrafos, incisos e a linha, vai dar mais ou menos 5.000 normas, entendeu? E não tiveram um mínimo de inteligência para definir o fato gerador, isto é, a hipótese em que você tem que pagar um imposto. Começa no artigo 14, dizendo que incide sobre bens e serviços é, materiais e imateriais. Bom, mas até aí, isso daí, o limite é o céu. Né? Tudo é um bem material ou imaterial. O que escapa desse conceito? Então, não definiu. Aí continua no artigo 5º. Aí começa a definir assim, por exemplo, isso, aquilo. São 5 incisos. E o quinto é uma norma em aberto. Ele diz, e demais hipóteses previstas nesta lei complementar. Então, você tem que ler 5.000 normas para ver se você tem que pagar ou não. Quer Sim. dizer, isso é uma incompetência supina, né? É um absurdo. Então, criaram um inferno que nem Dante Alighieri sequer imaginou. Isso é um Na sua, absurdo. na sua opinião, doutor Quioche, quanto tempo aí nós passamos aí quase 3 décadas discutindo a reforma tributária? Quanto tempo nós vamos discutir aí a regulamentação dessa reforma? Não, todo mundo fala que décadas de discussão. Não houve década de discussão. Houve uma discussão em 2005, acabou. Em 2008, se discutiu um pouco, e esse mesmo que fez essa reforma atual, Bernardo Apic, ele criou um IVA dual, um federal, um outro estadual. A complicação ficava por conta do governo, porque você podia compensar tanto federal com o estadual e vice-versa, né? Então, o Congresso achou que era muito fácil e engavetou. E agora
ficou essa porcaria aí dessa emenda 132, que foi aprovado, não ficou discutindo anos e anos. Foi de repente, repentinamente, é, financiado influenciado pela mídia, que só falava em reforma tributária como se fosse o salvador da pátria, e também com bilhões de recursos da emenda que foram liberados 3 vezes no Congresso Nacional, foi aprovado enquanto emendas eram feitas enquanto o projeto era votado. Então, daí a conflitância dos artigos. Um artigo já aprovado, depois recebia uma emenda em sentido contrário e eles acolhiam. Então, isso é um absurdo. Eu estou fazendo artigos, palestras em vários sítios. No dia 10 vou fazer lá na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, para ver se despertamos a atenção de algumas entidades legitimadas, ou do próprio partido, ou da OAB, né, para entrar com uma DIN. E a inconstitucionalidade transparece, principalmente agora com essa regulamentação do IBS, comitê gestor, usurpando a competência constitucional das entidades políticas componentes da federação de fiscalizar e arrecadar, entendeu? Ele faz, às vezes, de um quarto poder. O comitê gestor é um órgão federal, ele não tem poder. Como é que ele vai decidir sobre o processo administrativo tributário que surgir do litígio do IBS? Não é? Então, quem decide é o comitê gestor, que não tem o poder de fiscalizar. Fiscalizar é o Estado e o município, que lavra o auto de infração. E depois ele não pode decidir sobre o processo, aí é o comitê gestor. Quer dizer, é um negócio absurdo, né? Eu acho que esses burocratas que fizeram isso, ao fazer o revezamento entre órgãos e poderes, para até finalmente arrecadar, eles devem ser inspirados na tocha olímpica, né, em que os atletas vão se revezando, né? Então, é isso daí. Quem institui não pode fiscalizar, quem fiscaliza não pode arrecadar. É impressionante, né, doutor Jorge? Essa regulamentação, sem dúvida, ainda vai render muito pano para manga. Queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias, doutor Kiyoshi. Tchau. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Kiyoshi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!